Boa noite, gente. O espírito André Luiz nos diz no livro Evolução em Dois Mundos que nós não somos criadores. Má notícia, né, gente? Para o nosso orgulho. Mas que nós somos criadores, ou co-criadores nós somos. Ou seja, tudo que a gente, entre aspas, cria, de certa forma, já foi criado. O espírito de Rossini, que era um compositor italiano, foi um dia evocado nas épocas de Allan Kardec, e Allan Kardec colocou na Revista Espírita, aliás, saiu também no livro Obras Póstumas, um texto de Rossini para falar sobre arte, em especial a música. Primeiro ele diz que a música celestial, a música espiritual, faz com que a nossa música aqui seja algo de ridículo. Humilhou, não é? Mas, em compensação, ele vai nos dando várias boas dicas do que seja a arte. A arte, por exemplo, da música. Por que nós vamos falar muito dessa questão da música hoje aqui? Aqueles teatrólogos, dançarinos, artistas plásticos podem ficar magoados. Mas não é por isso. É porque o Emmanuel diz uma coisa muito interessante e a gente deve entender. Ele diz que a música é em si a arte, é por excelência a arte divina na Terra. Por que a arte divina? Talvez, calculamos nós aqui, opinião de Luiz Sérgio, porque a música ela nos remonta a coisas mais etéreas. Muitas das outras artes elas necessitam da plástica, da matéria, do corpo para se exprimir de uma forma um pouquinho mais contundente. Enquanto a música e a própria literatura, ela é um pouco mais etérea, concordam? E com isso talvez faça com que a gente possa se elevar em níveis superiores. Não que a dança e a pintura não possam fazer isso, certo? Mas então tudo que a gente cria, ou cocria, melhor dizendo, como diz André Luiz, tem tudo a ver com o nosso íntimo, com a qualidade do nosso espírito, com o tônus mental da nossa alma, não é mesmo? Em Espiritismo e Arte, quando fomos fazer esse trabalho, lembramos que o Emmanuel já deixa um tratadozinho resumido e sintético, como é de costumeiro de Emmanuel, né? Alguém não conhece o Emmanuel aqui? Eu também não, só os escritos dele, não pessoalmente que eu saiba, né? Quer dizer, uma vez eu acho que eu estive pessoalmente, mas não foi assim, foi a coisa, foi tenso. Se encontrar com o espírito de Emmanuel é um pouco tenso. Mas o Emmanuel, ele é o guia do Chico Xavier, né? Deve ser até hoje, se não é que não trocou o guia, agora o Chico, ele está encarnado. O Emmanuel, no livro O Consolador, ele fala para nós sobre Espiritismo e Arte. Vamos ver aqui um pouquinho. A arte segundo Emmanuel. Vou só apagar isso aqui, não durma, hein, por favor. Pode ser assim? Perguntaram para o Emmanuel no livro O Consolador o que é a arte. Ele fala assim, olha, a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. A arte pura. Então, por que está falando arte pura, gente? O que significa isso? Olha, a gente entende que a arte, ela é um meio de manifestação, de exteriorização de sentimentos, pensamentos e ideias, concorda? Se os seus sentimentos, se os seus pensamentos, suas ideias estão ainda muito rudimentares, por mais pura possamos classificar a sua arte, ela vai estar eivada, manchada, poluída com cultura, né? Poluída com hábitos da sua época, com conceitos, sejam eles acadêmicos, culturais. Então, nem sempre essa arte é tão pura assim. Claro, a gente tende à arte pura, a gente deve buscar a arte pura. Quando essa arte não se contamina com modismos, com interesses do mundo, mas nós vamos ver isso no decorrer da nossa leitura de Emmanuel. Então, ele diz aqui, né? Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. Brincadeira?
Uma arte, ele está falando de uma arte com A maiúsculo aí, não está ou não está? Tá ou não está, gente? Aquela arte que polariza, né, as esperanças da alma. Isso a gente tem que tomar cuidado, porque o artista verdadeiro, como ele está dizendo aí, é sempre o médium das belezas eternas. Das belezas eternas. Ué, mas se você lembrar de alguns quadros aí hoje em dia, de algumas obras de arte, talvez você não se influencie, ou não se inspire tanto em termos de beleza eterna, é ou não é, gente? Esse é um outro ponto que nós vamos falar um pouquinho a respeito. Por quê? A arte como meio de manifestação, costumamos dizer que a arte vem, em termos espirituais e psicobiofísicos, ela vem da nossa glândulazinha pineal lá, não é isso? Ela tem a ver com sexualidade, com a mediunidade, com a arte. Tudo vem de um lugar só. A energia vem de um lugar só. Então, toda vez que você está exercendo um desses três poderes, sexual, mediúnico ou artístico, você está lidando com potencialidades co-criadoras. Tanto é que uma dessas potências pode criar um corpo físico novo. Então, é a alta potencialidade. Então, é muita responsabilidade nossa toda vez que escrevemos, toda vez que falamos, toda vez que criamos, um poema que seja, não é? Uma música, uma obra de arte, uma escultura, uma coreografia, tudo que insinuarmos, tudo que pressupusermos, tudo que incitarmos no próximo, teremos que disso dar conta. Isso é uma coisa muito interessante. Lembro-me uma vez de uma pessoa que eu conhecia, o Ricardo conheceu essa pessoa também, se não me engano, ele testemunhou alguma coisa perto disso. Essa pessoa, ela era artista plástica, ela era restauradora de obra de arte. E já contei esse caso, talvez numa das segundas-feiras que eu falava aqui, mas perdoem minha repetição, que eu achei isso muito interessante. Ela estava na minha casa, minha mãe médio, sentada no sofá. Ela estava na minha casa falando dessa obra que estava dando muito trabalho, que eles estavam restaurando lá na UFMG. Uma obra muito grande, pintura. E ela dizendo, olha, está tudo dando errado. As coisas dão todas erradas no laboratório. Ontem quase que ela foi queimada a obra. Porque aquele bico de bunsen estava ligado, a minha colega não viu, esbarrou, ele ficou lá, shhh. E a hora que nós vimos, ele estava esbarrando quase na tela quando alguém pegou. Então ela só dava realmente problema aquela obra. Minha mãe muito médium, ainda com não muito controle, né? Mesmo porque ela só tinha 79 anos de idade, então tinha todo um processo ainda para ir, né? de educação mediúnica. Ela falou, meu filho, tem um espírito aqui que está tão aflito que eu acho que eu vou ter que tem a ver com essa moça que está aí, sua amiga, eu vou ter que dar passividade para ele. Eu falei, bom, ainda bem que essa moça estava acostumada com o métier. O espírito deu passividade pela minha mãe. E o espírito dizia o seguinte, pelo amor de Deus, eu vou queimar esta minha obra. Eu já tentei queimá-la uma vez, aí eu me lembrei. Essa obra de fato tinha sido salva no incêndio, num mosteiro aqui de Minas Gerais. Porque o autor dela queria que ela fosse destruída, porque a obra incitava pensamentos talvez menos bons e mundanos a respeito de Jesus. Então ele ficava numa luta ingente na espiritualidade para tentar queimar aquela obra. E aí nós fomos conversando com o espírito, olha, nessa de você já quase incendiou um lugar. Não, ele tinha incendiado, ou tentado arranjar um jeito de incendiar esse lugar onde a obra estava. Numa dessas você pode complicar-se muito mais. Você pode matar pessoas. Não é? Ele fala, olha, qualquer coisa eu acho que é menos do que isso que eu suscitei na mente de dezenas de milhares de pessoas. Qualquer coisa é melhor do que isso que eu sofro aqui. Olha como é que a gente tem que ter responsabilidade com a questão da arte, gente. E é por isso que às vezes a gente não entende como é que os artistas ficam em situações espirituais, mentais e psicológicas tão delicadas. Eles não sabem.
né? Por que às vezes acontece a coisa de uma forma tão grave com eles? Mas porque no plano espiritual, indo desses livros do Chico, tinha um caso de um senhor que vivia tão angustiado, em situação espiritual tão ruim, e um dia ele perguntou ao guia dele, falou, mas por que comigo ficou assim? O fulano matou um lá embaixo, e ele está alegre, trabalhando aqui, todo sadio, por que comigo é assim? Aí fala, você escreveu páginas que suscitaram angústia, suicídio. Então toda vez que você, ou que alguém lê sua página e é fomentado esse sentimento disso aí, você vai sentir os reflexos disso. Ele falou, oh meu Deus, ele teria que reencarnar, tentar escrever coisas boas, tentar pagar, vamos dizer assim, né? Suscitar, olha melhor, ressarcir as suas dívidas através do bem, para que ele não ficasse sofrendo dessa forma. Muitos espíritos fizeram isso pela mediunidade de Chico Xavier. Poetas que escreveram aqui, que suscitaram e fomentaram a ideia ou do suicídio, da depressão, né? do ócio excessivo, vieram através do Palácio de Além-Túmulo consertar o que eles tinham feito com os poemas maravilhosos daquele livro. Então o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano. Mais um foco que a espiritualidade dá à arte, a questão do desenvolvimento do sentimento. Numa era tão cerebrina quanto a nossa, em que nós estamos no topo da raça ariana, a própria arte se torna muito mais um prazer estético do que um prazer sentimental, concordam? O prazer estético, ele é mais chique, ele é mais, vamos dizer assim, requintado, e o prazer sentimental é algo piegas, brega. Tanto é que no livro Entre a Terra e o Céu, a Blandina, que é na verdade a Meimei, fala assim, olha, na Terra existem problemas graves da megalomania intelectual, insiste-se na inércia do coração, e tudo que é pertinente a essa área aí, parafraseando, é piegas, é pieguismo, é breguinha, não é? E com isso nós vamos endurecendo os nossos corações e vai ficando muito difícil, não é mesmo? Vai ficando muito difícil a gente passar a ter sentimentos mais nobres como compaixão, piedade, não é? Alegria superior, porque a coisa vai ficando mais no ralé. Então está aí, né? Tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor, Emmanuel Consolador. A gente poderia ter feito aqui, né, e listado várias definições e conceitos de arte por aí afora, desde a universidade até os artistas propriamente dito. Mas nós temos o Emmanuel, e hoje a palestra aqui é sobre o espiritismo e a arte, né? Achamos que o Emmanuel poderia ser bem aconselhável nesse processo. Olha o que o Rossini fala, um pouquinho desse texto dele. Vamos dar uma lidinha com ele? Ele está falando sobre a harmonia. Antes de vocês lerem, ele fala sobre a harmonia, né? Essa harmonia, ele diz que é o seguinte, olha, eu sou um músico, estou aqui, mas eu não quero, essa harmonia que a gente conhece aí, não é a harmonia da qual eu gostaria de falar, não. Ele diz que a harmonia, que é essa combinação bonita de sons que faz o que a gente entende aqui como música, ela é só um instrumento, é só um veículo, melhor dizendo, para a harmonia maior, que é o sentimento. Então, quando eu aqui, por exemplo, concebo uma obra de arte, né, uma canção, uma música, e essa música, diz ele, vai filtrar, a obra está na qualidade A, vai chegar para mim aqui na qualidade R, no alfabeto. De tão grande a diferença entre a musicalidade nos planos etéreos e a musicalidade, os recursos musicais que nós temos aqui na Terra. Então, chega lá na qualidade R. E eu, com o meu grande talento, já vou operando no Z ali rapidinho, né? Aí você vai escutar posteriormente esse Z e vai tentar chegar num sentimento que
né? T, mas já é alguma coisa. É um sentimento, está vibrando, né? E aí ele vai dizendo o seguinte: tal harmonia que choca um espírito de percepções sutis, encanta um outro de percepções grosseiras. Olha a relatividade da arte aí, né? Se nossas percepções são grosseiras, não é não? Se você está acostumado aí com uma rinha de galo, né? Umas lucas de boxe aí e tal, e eu não vou falar número de estilo de música aqui não, que todo mundo tem gosto muito variado, né? E de repente alguém te põe para colocar, né, uma música mais suave, mais clássica, ou até mais sentimental, nossa, você pode começar a passar mal. Ué. Isso aconteceu aqui nesse centro espírita, aqui mesmo, uma senhora chegou para mim no atendimento fraterno e dizia: olha, eu vim aqui, mas eu ponho para quebrar mesmo. Eu vou no nightclub aí de domingo a domingo e bebo todas, faço isso, faço aquilo, aquela coisa toda. E de repente, mais tarde, ela frequentou a reunião, veio a reunião aqui, aliás, e tal, mais tarde, ela começou a passar um mal, gente. E foi pro banheiro e vomitou, etc e tal. E veio para conversar comigo, quase me pegando pela gola. Dizendo assim: eu não volto nessa casa nunca mais. Eu falei: minha senhora, vamos colocar os pingos nos is. A senhora frequenta X, Y, Z, né? Faz de tudo, acontece de tudo, etc e tal. A senhora entra numa casa de oração, onde todos estão tentando ser caridosos, onde todos estão tentando ser fraternos, onde há só conversa de nível superior. Você começa a vomitar. Algo muito estranho está acontecendo, não? Porque é isso, né? Então a questão do gosto, gente, a gente vai ter, e isso é uma coisa que a gente não entende. A gente pensa que o espiritismo quer forçar a barra de uma cultura superior. Não é forçar a barra, não, porque o espiritismo sabe que se nós começarmos a nos tornar superiores, a nossa cultura vai acompanhar, não adianta, e vice-versa. Se a nossa cultura começar a ser superior, por mais que a princípio você fale: mas que coisa enjoativa, mas que coisa mais insossa, com o passar do tempo é igual você começando a orar. A princípio você poderá se sentir assim entediado: não, estou falando da Ave Maria aqui, tem 10 dias, né? Aí não, faz mais, ora mais. Nossa, tem 2 meses que eu sento naquele banquinho ali e fico pensando: Ave Maria, o cheque, Ave Maria, contra-cheque, Ave Maria. E um dia você bate a porta, vai batendo, um dia a prece começa a chegar, e você começa a ver o valor dela, e que você começa a se alimentar em níveis superiores, e aí você começa a sentir vontade de não ir lá para baixo de novo, né? É assim que é o processo também da arte superior na gente. Então, tal harmonia, o êxtase o arrebata e a prece lhe penetra o íntimo. Já chega a nível de prece essa arte aqui, de que os espíritos estão falando, no caso de Rossini. O encantamento o transporta às elevadas esferas do mundo moral. Ele entra a viver uma vida superior à sua, assim desejará continuar a viver para sempre. Quer dizer, ele entra num processo de vida superior. E isso é a arte divina. É aquela que vai suscitando em você pensamentos superiores. Não é? Claro, tem muito tipo de arte, nós não vamos entrar aqui, muito tipo, estilos de arte, estilos de música, mas, e é claro, a música, por exemplo, às vezes ela funciona como um perfume. Ela pode ser uma música que você poderia julgar tecnicamente como uma música medíocre, ruim, mas ela lembra de você de um momento da infância. Não pode acontecer isso? Uma música simplóriazinha, lembra de um momento da infância. Nós estamos falando disso, porque isso tem a ver com a nossa cultura, aquele perfume que você sente e fala: nossa, esse perfume me lembra, né, minha avó, aquela coisa toda, me lembra minha infância. Não estamos falando desse aspecto, estamos falando da música e da obra propriamente dita, não é mesmo? Bom, o Emmanuel continua, gente, a falar para a gente sobre essa questão, né, da arte. Perguntaram para Emmanuel o seguinte: todo artista pode ser também um missionário de Deus? Olha aí os artistas, hein? Os artistas são como os chamados sábios do mundo. Estamos falando aqui daquele artista verdadeiro, viu, gente?
Isso é muito bom ser lembrado, porque hoje tem tanto motivo para a pessoa ser artista, não é mesmo? Que acaba sendo meio arteiro, não é não? Como diz o Reginaldo aí para nós. O artista é porque hoje a pessoa vai ser artista por sucesso, por vaidade, por um monte de coisa, né? Por dinheiro, e muitas vezes não por amor. Amor à arte, amor ao belo, ao bom, ao superior. Então, os artistas, como os chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos. Ou seja, se no coração do artista não palpita a chama de ideais divinos, ele vai, vamos dizer assim, voejar pelos vales mais baixos da vida. Deixa de ser um artista no nosso conceito humano? Não em absoluto, mas que ele já não vai ser aquele artista médium superior, não irá ser. Ele vai ser um artista médium, às vezes até da treva, né? Porque a arte em si, nesse sentido, ela é neutra. Então, quando eles não ficam quando os seus corações não palpitem a chama dos ideais divinos, mas na maioria das vezes têm sido esses grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor Jesus, não é? Em todos os departamentos de atividade que lhes é próprio, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, hoje em dia isso é raro, não é ou não é? Sempre que a sua arte se desvencilha dos interesses do mundo, transitórios e perecíveis, para considerar tão somente a luz espiritual que vem do coração uníssono com o cérebro, nas realizações da vida. Então o artista é um dos mais devotados missionários de Deus. Olha só, hein? O artista, quando ele é assim, ele é um dos mais devotados missionários de Deus, porquanto saberá penetrar os corações na paz da meditação e do silêncio, alcançando o mais alto sentido da evolução de si mesmo e dos irmãos em humanidade. Isso aqui já dava para a gente fazer, né, uma palestra, viu, gente? Não dava? Só esse parágrafo aqui está dizendo coisas muito importantes do que seria esse artista médium. Porque o artista, se ele fica trazendo coisas de esferas superiores para passar para nós aqui, ele é um médium. Mas se ele não se prepara vivencialmente para essa mediunidade, a tendência dele é a mesma tendência daquela pessoa que desenvolve os teus talentos mediúnicos, mas fica rastejando na lama. O que ele vai ser? Um bruxinho, né? Um médium da escuridão. E vai passar aquilo ali para frente e vai ter consequências esse passar para frente. Nossa. Como devemos compreender o gênio? Só um pouquinho, tá, gente? Estou começando a sentir calor. Como podemos compreender o gênio? Ele diz o seguinte: o gênio constitui a súmula dos mais longos esforços em múltiplas experiências de abnegação e de trabalho, na conquista dos valores espirituais. Olha que interessante. Isso do gênio, gostaria de parar com vocês, que uma coisa que sempre quebrou muito a minha cabeça. Por que tantos gênios sofrem tanto? Por que tantos gênios, inclusive, têm às vezes um karma pesado? Repararam isso? No campo da música, por exemplo, verdadeiros gênios, mas aí o cara de repente entra em situações. Um dos pontos é que ele está mexendo com mediunidade, e muitos artistas não sabem disso. Que quando você é um artista, você é médium. Então o ideal seria que você tivesse uma fé religiosa superior. Do contrário, a coisa já começa. Uma atriz, uma cantora muito famosa aí, da galerinha mais jovem, né? Que ela falou uma coisa numa entrevista que me deixou muito, muito surpreso, do conhecimento espiritual que ela tinha. Perguntaram a ela recentemente o seguinte: você é uma pessoa promíscua? Ou seja, perguntaram sobre sexualidade para ela. Ela falou: eu não posso ser.
Eu não posso ser, porque se eu começar a me deitar uma hora com um homem, outra hora com outro, minha criatividade sai pelos meus genitais. E é isso mesmo que acontece. Ela falou de espiritismo ali. E ela sente isso, quer dizer, os próprios orientadores espirituais dela, que eu acho essa menina tadinha, ela se compromete muito com a multidão, né? Incita muita coisa menos boa, na minha opinião, os vídeos dela. Mas, quer dizer, os espíritos que a regem, os espíritos já falam com ela, olha, não vai ser promíscua não, senão a gente não tem tanto acesso a você assim, e a gente para de fazer o que a gente está precisando de fazer. Médium. Ela é uma artista? É, você vê que a moça é uma artista mesmo, não é? Ela é uma verdadeira artista, não é uma mera, sabe, um mero fantoche de adolescente, não. Ela sabe tocar, ela sabe cantar, ela sabe criar, ou co-criar, como falamos aqui. No entanto, mostra como é que ela está sendo ali guiada e regida por espíritos de uma natureza esperta, apesar de muitas vezes, na nossa opinião pessoal, não veicularem através dela coisas muito boas, não. Então, Emmanuel fala sobre essa questão da genialidade aqui, continuando. Ele diz o seguinte: ele está dizendo que o gênio ele vai além do estreito círculo da vida terrestre, no que se refere às suas fórmulas convencionais e aos seus preconceitos, tornando-se um estranho ao seu próprio meio por suas qualidades superiores e inconfundíveis. Ele não é um verdadeiro médium. Chico Xavier, gente, era uma pessoa normal, comum, todo encaixadinho no esquema social, em que ele... Nossa mãe, pelo amor de Deus, o Chico, para muitos de nós, o verdadeiro não funciona, não funciona, o cara... completamente fora do esquema, completamente fora de tudo. A gente gosta do Chico na casa dos outros, né, gente? Vai ter um Chiquinho lá na sua casa, pra você ver. Vai, papai e mamãe, ter filho Chiquinho. Quero ver o que é que você vai fazer com ele. Quando diz o pai dele, o Chico, nós estamos na miséria. Você está... Né, quando o Chico psicografou há 2000 anos, o livro virou um sucesso aí, né, tal. O Chico, nós estamos na miséria. Nossa, seu pai, você não pode pegar uma graninha desse livro aqui, né, e fazer pingar aqui no nosso bolso, não, Chico? O Chico, papai, esses livros não são meus, inclusive são doados os direitos para os pobres, né? Ele falou, o que você acha que nós somos, Chico? Doar para que pobre? Você não viu nenhum aqui dentro de casa, não? Quer dizer, não é normal, não é aquela coisa. Então isso aí faz com que, tanto é que o pai dele queria o quê? Interná-lo no hospício. Foi quando o padre Scarzelo lá de Pedro Leopoldo, ficando sabendo disso, arranjou um empreguinho para ele. Porque aí ele falou, opa, vai entrar um dinheirinho aqui em casa, então esqueceu a ideia do hospício. Senão o Chico teria ido, né, para o hospício. Então, gente, esse gênio é por aí. Quer dizer, ele vai além de muitas convenções humanas, né? E está dizendo aqui que... Então, esse artista, aliás, ele diz no gênio aqui, esse é o motivo porque a ciência terrestre, encarcerada nos cânones do convencionalismo, presume observar no gênio uma psicose condenável. Muitas vezes, depois da morte, tão logo possa aprender a grandeza da sua visão espiritual na paisagem do futuro, o pessoal aplaude. Depois que a pessoa morreu, mas enquanto está ali contemporâneo, todo mundo reprovando. Não é porque é uma pessoa muito inconvencional. Como poderíamos entender o psiquismo dos artistas tão diferente do que caracteriza um homem comum? Mais uma vez, gente, vamos prestar atenção. Estamos falando aqui dos artistas, os famosos médiums, né? Porque com esse esquema de ser diferente, muita gente hoje, ou muita pessoa que quer ser artista, o que ele vai fazer? Ele já faz um visual diferente, tenta dar uma de louco, para afetar a artista, não é isso? Vamos afetar a artista, é ou não é? É a questão comercial, então a gente tem que tomar cuidado hoje, porque tudo muito... É igual os cientistas físicos, já viram? Quem não viu o físico de hoje, que tem um layout bem parecido com o de Einstein?
aquele cabelo branco, meio espigado e desarrumado, e o cara não amarra o cadastro do sapato, e chega na sala de aula só com um pé de sapato, e o outro, não, o professor é louco, ele é um gênio, né? Quer dizer, vamos tomar cuidado com esses estereótipos que hoje são tão batidos na nossa sociedade, porque de repente você não pode identificar, olha, ele é tal, olha, cabelo descabelado, é gênio. O meu caso, por exemplo. O Luiz Sérgio é gênio. Luiz Sérgio é um gênio, entendeu? Não é bem por aí não, gente. Então, como poderemos entender o psiquismo desses artistas aí na 165? Ele fala, o artista de um modo geral vive quase sempre mais na esfera espiritual do que na esfera terrestre. Olha, vê se não é o médium aí de novo. Seu psiquismo é sempre o resultante, ou a resultante, do seu mundo íntimo, cheio de recordações infinitas das existências passadas. Vocês já tentaram ter um pouquinho de recordações das existências passadas? Tenta. Tenta não, viu? Não faça isso em casa. E principalmente recordações emocionais. Você pode ficar louco, não é? E aí a coisa fica séria. Porque a coisa vem, né? Então está dizendo aqui, cheio de recordações infinitas das existências passadas ou das visões sublimes que conseguiu aprender nos círculos da vida espiritual, antes da sua reencarnação no mundo. Seus sentimentos, desse artista, e percepções, transcendem aos do homem comum. Claro, você está em transe. Você está vivendo uma vida mais intramundos, ou intermundos, melhor dizendo, né? É muito difícil você viver uma vida assim e seguir as convenções sociais com todos os S's e R's, sabe, ali direitinho. Não é fácil, como não era fácil para muitos médios como o Chico Xavier. Por mais que ele cumprisse todas as obrigações dele ali, ele acabava transcendendo a muita coisa. Por exemplo, Chico Xavier não podia ficar num centro espírita normal. Pensa bem, nós estamos começando isso aqui agora, nós já são 15 para as 9. Chico vai parar às 4, viu? Aí chega o diretor do centro e fala, ô Chico, vamos fechar a porta, já são meia-noite e meia. Falo, não, eu fico aqui até o último chegar e o último sair. Que legal. Adoro você, Chico. Então, assim, ele cumpre os deveres muito mais longe, vai longe da gente, né? Então, a coisa complica um pouquinho. Então, está dizendo mais uma vez aqui, não 65, o seguinte, que seus sentimentos e percepções transcendem os do homem comum pela sua riqueza de experiências do pretérito. Situação essa que por vezes dá motivos à falsa apreciação da ciência humana, que ele classifica os transportes como neurose ou anormalidade, nos seus erros de interpretação. Muitas vezes seria um obsidiado. O cara chega aqui no centro, ele pode ser muitas vezes taxado de um obsidiado. Não, você está obsidiado, você está desequilibrado, meu filho. Né? Você está mal. E nem sempre a questão é exatamente essa. Muitas vezes... Porque acessar, gente, uma coisa que eu sempre falo, lembra da dona Laura lá em Nosso Lar? Sempre cito isso aqui porque é lembrar. Dona Laura estava em Nosso Lar com o marido dela. Nosso Lar é uma colônia espiritual, viu, gente? Quem não sabe aí, quem é mais leigo espiritual, quem tal de Nosso Lar é esse? Algum resort? Não, é uma colônia... que a pessoa... O cara falou um tal do Nosso Lar lá, que a dona Laura... É o plano espiritual, uma colônia, uma cidade no plano espiritual. E a dona Laura, conversando com a André Luiz, ela disse o seguinte: a certa altura, eu e meu marido começamos a ter uma perturbação de vulto. Chico Xavier é um espírito de amar, que ama, é um amador no sentido de amar. Ele, quando escreve, viu gente, ele é eufemista. Então, quando alguém fala assim, perturbação de vulto, para o jovem de hoje, fala assim, não, velho, fiquei doidaço, velho. Né? Eu e meu marido, assim, espirocamos total. Né? Mas hoje no linguajar, né, nós tivemos perturbação de vulto, né? Ficamos altamente perturbados. E o André Luiz falou, por que foi isso? Por que vocês ficaram perturbados? Imagina, marido e mulher lá no nosso lar, meu Deus, o negócio aqui está...
É porque começamos a ter rememorações do passado. Memórias. Aí fomos aconselhados a ler as nossas memórias 300 anos para trás. Mais que isso a gente não aguentaria. E o André Luiz fez uma pergunta muito inteligente. Ele perguntou o seguinte: mas bastaram essas lembranças intelectuais do passado, mnemônicas do passado, para vocês readquirirem a sua personalidade, a sua lembrança do passado? E ela disse: não, nós vamos fazer depois um tratamento magnético para acessar emocionalmente as lembranças. Aí é que pega. E o artista, muitas vezes, de cara, ele já vai e nem vê imagem, ele vai emocionalmente nas lembranças do passado. E aí a coisa complica, é ou não? Né? Eu contei um caso aqui segunda-feira, vou contar de novo, viu, gente? Quem estiver segunda-feira, por favor, não proteste. Foi um caso de uma senhora, não está aqui, não, graças a Deus. Não. Muito tempo atrás, então espero que, né? Se ela estiver aí, não vou falar, não vou citar nomes. Vou só dizer que uma senhora mais baixa, não estou brincando. Mas ela uma vez, ela me contou, ela fez uma regressão de memória muito séria na vida, quando jovem. E nessa regressão de memória, ela identificou um monte de gente que, com o passar da vida, ela foi identificando. Falei: nossa, mãe, esse é aquele cara que já me matou 3 vezes. Meu Deus, hoje é meu professor universitário. Não sei por que ela faltava às aulas dele de vez em quando, né? O outro ali, e várias coisas ela foi me contando com o passar dos anos em que ela conversava comigo naquela salinha ali, e eu ficava impressionado. Falei: essa regressão foi bem regredida mesmo, o negócio. E uma dessas coisas que ela me contou é que ela dizia: olha, Sérgio, é uma coisa tão estranha, porque eu sinto que a esposa real do meu marido é minha filha. Ah, sei. Legal. Você está dizendo que ela tem é como diz no nosso lar, né? Ela tem a vibração compensada, ou seja, a afinidade em nível vibracional mais forte com o seu marido. Com certeza. Né? Eu tenho certeza disso, está tudo nas minhas memórias. Inclusive, ela sempre, muito mais tempo, foi esposa dele do que eu. Que legal, né? Você conviver com essas verdades. Ela precisava de espiritismo urgentemente mesmo, foi estudando, foi se evangelizando. Mas um belo dia ela chegou para mim, meio chorosa, chegou e disse: eu queria conversar com você, lembra do meu marido e tal, ele faleceu, né? Mas eu gostaria que você visse uma coisa, gostaria que você lesse essa carta aqui. Eu conheci a filha dela, até a letra que identifiquei. É a carta da sua filha. Era uma carta de amor para o pai dela. Dizendo, parafraseando mais ou menos assim: pai, toda vez, ela estava prestes a se casar, é uma angústia, pai, toda vez que eu vou me casar, a única pessoa que vem à minha mente e meu coração é o Senhor. Eu não concebo me casar com ninguém mais do que não seja com o Senhor. Eu vou me casar, mas o homem ideal para mim seria me casar com meu pai. E enfeita lá com alguns agrados e tudo mais, né? E porque ela descobriu essa carta, porque com o falecimento do marido, ela foi arrumar as coisas do marido. Era uma carta secreta, entre aspas, que a filha havia escrito para ele antes de se casar. E o artista, gente, ele vive isso. O médium, ele vive isso. Ou seja, se não há muito perdão no entorno dele, muita compreensão, muita inteligência, nossa, mãe, como é que fica? E ela ainda tinha pelo menos algum lugar para se desabafar, né? Porque tem pessoas e artistas do mundo que vivem realidades como essas. E com quem que se desabafa? Quem vai compreender essa questão de uma forma mais assim contundente, né? Para que haja talvez uma cura, pelo menos uma delimitação de tratamento, né? Apesar de não ser uma moléstia, ser simplesmente uma realidade vivencial. Então ele está dizendo o seguinte, que é por isso, que em vista da sua posição psíquica especial, o artista nunca cede às exigências do convencionalismo do planeta. Não é que ele é um boboca que não gosta de seguir as regrinhas, gente. É porque quando você vive situações desse tipo, seguir regrinhas é muito difícil. Concordam? Não é que você não deva segui-las, não. Mas fica mais difícil para você segui-las. Só um cara com muita fé e com um aporte religioso muito forte, ele vai se
caminhando de uma forma mais legal. Acima dos preconceitos contemporâneos, ele se põe, salientando-se que muitas vezes, na demasia de inconsiderações pela disciplina, apesar de suas qualidades superiores, o artista pode entregar-se a excessos nocivos da liberdade, quando mal dirigida ou falsamente aproveitada. Eis aí está dizendo, eis aí que em todas as situações, o ideal divino da fé será sempre o antídoto dos venenos morais. Porque se o cara for seguir tudo que ele está sentindo de outra encarnação e for praticar aqui, então ele tem que ter uma fé religiosa. Por isso é muito bom um artista ele se guiar por questões superiores em níveis morais. Do contrário, ele geralmente encana a perna na lama. Ainda mais do mundo do jeito que está hoje. Com o nível de liberalidade que está hoje. A tendência do artista é, na nossa opinião pessoal, viu, gente? Isso aqui não é humano falando, não. É porque a gente vê aí no mundo, não é não? Aí é o alcoolismo, aí é a droga, aí é o vício daqui. Porque para você suportar uma rotina sentimental nessa de vidas pregressas o tempo todo, sem oração, sem religiosidade, sem conhecimento superior, o que você vai fazer? O que é a tendência você fazer? Aí vem as confusões, né? As complicações. Na 167, perguntaram ao Emmanuel o seguinte: os grandes músicos, quando compõem peças imortais, podem ser também influenciados por lembranças de uma existência anterior? Ele está dizendo o seguinte, né? Essa é 167. Essa situação pode verificar-se no que se refere às possibilidades e às tendências, mas no capítulo da composição, os grandes músicos da Terra com méritos universais não obedecem a lembranças do pretérito, geralmente. Ele está dizendo que obedecem à inspiração do céu. Ou seja, é uma coisa menos humana, é uma coisa mais divina. Alguém já leu o livro Mensageiros aqui? No livro Mensageiros, a Cecília vai ao piano, ao órgão, né? Tem não sei quantas crianças cantando lá com ela. Isso aí de novo em Nosso Lar, viu, gente? No resort espiritual. Isso é de novo lá em Nosso Lar. Não, desculpe, não é em Nosso Lar. É abaixo do Nosso Lar. É um lugarzinho um pouquinho menos mais terceiro mundo no espiritual. Né? Chama Campo da Paz. Paz só de quem atende o pessoal lá. Que os atendidos, o negócio ali é... Mas no Campo da Paz, a Cecília vai ao órgão. Olha que interessante essa cena. E se não me engano, Ismalha, que é um espírito superior, pede a Cecília, vá ao órgão e toque uma coisa do seu talento e tal. E ela tocou uma barcarola, se não me engano, de bar, que é a coisa assim, sabe, com uma bastante maestria, bastante técnica. Mas, na minha opinião, do jeito que o André Luiz pôs, a Ismalha não gostou, não se tocou muito. Você pode tocar uma obra de arte espetacular, mas sem o quê? Sem as vibrações, sem a verdadeira harmonia que vai nascendo do coração. E que muitas vezes depende de muita técnica e muito desenvolvimento técnico para você colocar toda aquela harmonia, toda aquela emocionalidade no teclado. Então, o que a Ismália falou? Tudo bem, agora toca alguma coisa do seu coração, Cecília. E ela tocou uma música dela, etc e tal. Uma música muito humana, porque depois Ismália iria ao piano novamente, ao teclado, e ela iria tocar uma coisa muito divina, que inclusive o próprio André Luiz ficou estupefato de nem sentir o canto dela, nem ela abrindo a boca, mas todo mundo escutava o canto dela. Coisas que a gente costuma ver na televisão. Hoje em dia, né? Os espíritos desencarnados cuidam igualmente dos valores artísticos no plano invisível para os homens? Ué, gente, né? O plano espiritual para muita gente é aquele lugar sem graça, não é? Mas isso é um pensamento de índio que a gente tem. Né? Com todo respeito aos índios, mas muitas vezes o pessoal, os desbravadores chegavam para o índio e falavam: vamos lá, vamos para Nova York. O cara, aqui Nova York, lá tem espelho igual você está me dando aí, tem cachimbo, né? Que coisa de interessante pode ter numa cidade dessa? Né? Claro, para os verdistas aqui devem estar falando assim, não tem mesmo nada de interessante fazer Nova York, né? Mas muitas vezes em níveis culturais tem, né?
Então, os espíritos encarnados, eles vivem em situações não só de modus operandi quanto de modus vivendi, muito diversificadas da nossa e muito melhores do que a nossa. Então, a arte, ela se espraia e se diversifica de formas maravilhosas, como hoje ela se diversifica comparado com a arte de antigamente, não é? Então, nós temos aqui a resposta seguinte: temos de convir que todas as expressões da arte na Terra representam traços de espiritualidade muitas vezes estranhos à vida do planeta. Através dessa realidade, podereis reconhecer que a arte, em qualquer de suas formas puras, novamente, constitui objetivo de atenção carinhosa dos invisíveis, com possibilidades outras que o artista do mundo está muito longe de imaginar. No além, é com seu concurso que se reformam os sentimentos mais impiedosos. Olha, eles se utilizam da arte para doutrinar os espíritos, para reformar os sentimentos mais impiedosos. Legal essa, não é? É ou não é, gente? Tem um texto aqui, vou parar aqui nesse ponto com vocês. Porque vocês já notaram que tem muito a ver com mediunidade, tem ou não tem? Ou seja, uma música que toque o coração. Cuidado, Jobs, você não fazer assim para mim, assim, vem contar música do coração. Eu tenho uma testemunha aqui, vou chamar ela testemunha, Juliana. Uma vez eu falei isso na segunda-feira, eu repeti de novo, gente, desculpa. Que eu estive aqui na segunda, não, quinta-feira passada. Você lembra, Juliana, que quando eu peguei um filme sentimental, fazendo um teste com vocês lá na minha casa, você era muito criancinha ainda, não sei se você lembra. Era um filme bem, de apelo sentimental. E estava você, mais uns amigos seus, né? Você lembra disso, né, Mateus? Sim. Mas foi hilariante, porque eu sei, nós sabemos que o espírita, ele é, em tese, muito cerebrino, é o ariano, o descrente, diz o Allan Kardec, o espiritismo é para os que não creem. E o sentimento, muitas vezes, ele já traz em si a crença em si próprio, né? Mas eu peguei esse menino e falei, vou fazer um teste aqui, e vou ver quem é que vai resistir a assistir esse filme. Claro que eu fiz um clima, né? Coloquei um som bom na caixa para a música do filme, sabe? Aquela coisa, porque isso tudo tem a ver, né? A técnica tem a ver, porque senão deixar ali aquela coisa... Mas não. Você lembra o que aconteceu, Mateus? Nós todos dormimos quase. Ou então saiu. Vários saíram e o resto dormiu. Fiquei lá. Isso. Não aguenta. Não aguenta. É claro que agora eles aguentam, né? Acostumaram, mas não aguentavam qualquer tipo de coisa que suscitava sentimento, não. Porque, gente, nós somos espíritos altamente endividados nessa área. Somos espíritos que estamos vivendo na classe e na raça ariana, que é a raça do esqueça e cumpra o seu dever. Esqueça e cumpra o seu dever há milênios. Porque, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, é muito difícil cumprir o seu dever na ordem dos sentimentos. Porque você sentir e cumprir dever, aí a coisa pega. É aquele negócio, você ter rememorações de outra encarnação igual essa mulher, e cumprir o dever dela, aí... Mas não é assim que vai ter que ser no futuro? Nós vamos ter essas duas asas, né? Então o Hermínio Miranda, já ouviram falar do Hermínio Miranda? Conhecem ele? Conhecem? Eu não pessoalmente, né? Mas eu levo, os livros dele são muito interessantes. E tem um livro dele que chama Diálogo com as Sombras, que fala sobre a experiência que ele teve mediúnica. E eu peguei uma dessas experiências que eu também, como diretor de reunião mediúnica, já passei, né? E vi, porque a minha primeira reunião mediúnica eu frequentei aos 5 anos de idade, né? Na casa da minha mãe, certo? Não é uma coisa aconselhável, não façam isso em casa, viu, gente? Depois acaba virando igual fiquei aqui. Mas no livro ele cita um caso dele com um espírito. E esse espírito é um espírito das sombras, né? Ou seja, qualquer um de nós mesmo. Com exceções louváveis, por favor, busquem aqui, me procurem aqui que forem exceções. E o Espírito chegou assim, falando o seguinte: olha, dessa vez não vai ser difícil. Eu digo, dessa vez para você não vai ser fácil. Você vai cair do galho, macaco.
Aquelas ameaças que os espíritos muitas vezes fazem em reunião mediúnica para os diretores, para os médiuns, para os doutrinadores, né? Segundo segundo o Espírito dizia, ele há muito me seguia, né? Porque ainda tenho muito do homem velho, com o que concordo plenamente. Não sabe por que não as diz. Ele não dizia por que o Espírito não entregava tudo, que o Espírito estava dando conta de toda a vida particular dele. Mas as mazelas do Hernando Guimarães Andrade, o Espírito não falava. Do Hermínio Miranda. O Espírito não falava, né? Então ele dizia, por que não dizia? Pois está certo que, de que, se isso acontecesse naquela mesma noite, o grupo estaria liquidado. Ou seja, se o Espírito falasse as mazelas dele para o grupo, ó, acabou a reunião mediúnica aqui, tchau. Mas o Espírito, ele falou, certamente o médium estava controlando o Espírito para não falar tudo a respeito dele. Fala do cerco que me vem fazendo, até mesmo nas minhas atividades profissionais. E refere episódios verídicos para demonstrar sua familiaridade com o que diz respeito à minha vida particular. Conclui dizendo que há tempos quase conseguiram me derrubar. Aí depois ele fala é sempre um quase na bondade infinita de Deus quando nos empenhamos na tarefa abençoada de servir. Ao cabo de longa conversa, despede-se algo sonolento e depois vai embora irônico. Só que depois o Espírito volta. Não durmam, é uma coisa muito interessante. Tem ninguém dormindo não, viu gente? Eu só estou fazendo assim para vocês. Que é um caso, né? Caso às vezes... Então só resumindo, ele está na reunião mediúnica, o Espírito está dando passividade para um médium, né? E está falando, olha, eu vou te pegar. E ele fala, conversa, o Espírito ironicamente não se doutrinou, não gostou da conversa e foi embora. Aí ele continua dizendo o seguinte... Não está mais tão irônico da segunda vez, e nem tão seguro de si, na segunda vez agora. Perdeu a aparente serenidade, revelando-se profundamente irritado, furioso mesmo, ameaçador, agressivo e impaciente. Deve ser por causa da perda do valoroso companheiro que na semana anterior o advertira. Quer dizer, ele estava com um companheiro lá, que ele se dizia um líder das trevas, religioso, né? E que tinha um companheiro dele lá, o companheiro que era o braço direito dele, foi convencido pela equipe espiritual da reunião a seguir para um outro caminho. Então deve ser por causa disso aí, que ele estava meio inseguro. Declara-se um líder e que se eu tivesse visão espiritual, veria que todos os seus companheiros estão ali, atrás dele, como um bloco. Estão prontos e dispostos a desencadear a luta. As ameaças são terríveis, mas sinto-o mais desesperado do que rancoroso. Diz que transpusemos todas as barreiras e que é preciso um basta final. Aquele esquema, né? Vocês estão atrapalhando o nosso trabalho, vocês estão atrapalhando o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos atrapalhando a família de fulano de tal, a comunidade de qual, e vocês estão ajudando, isso está atrapalhando. Então ele também diz que transpusemos todas as barreiras. Enquanto conversávamos, agora que vem, outro médium do grupo avisa-me que houve bimbalhar de sinos e em seguida sons de órgão. Ele, o Espírito, também ouve, mas recusa-se a reconhecer a situação, que obviamente teme e insiste em retomar o debate filosófico-religioso. Ele quer debater, né, filosoficamente, teologicamente. Ele não quer acessar emoções, porque uma característica do espírito obsessor é não acessar emoções, principalmente as afetivas, porque aí vem o passado, mamãe, papai, tio, esposa, sentimentos de remorso. Então você faz o que a nossa raça ariana adora fazer. Não, tenho que cumprir o meu dever, para isso não posso sentir. Não é isso? Eu sou um grande empresário, um grande gerente, para fazer, mas não posso sentir. Se eu sentir, não consigo fazer as coisas que eu tenho que fazer, não. É ou não é? Na nossa vida a gente não é exigido o tempo todo esse tipo de coisa? Mas isso vai fazendo, petrificando o coração e nos fazendo tornar o quê? Os chamados fariseus. O que Jesus falava assim? Eles tiveram o coração petrificado e apedrecido para não poderem ser salvos.
Porque é muito difícil a gente, com esse esquema de vida, com esse esquema de ser, né? A gente algum dia sentir compaixão, por exemplo, por alguém, para dizer como Jesus falava, né? E o fulano moveu-se de íntima compaixão, o bom samaritano, e foi lá ajudar. A gente vai ajudar muitas vezes por regra. Eu sei que devo ajudar. Ele está morrendo na minha frente. Que pena. Eu devo dizer, que pena. Né? Eu acho que ele vai morrer, então eu tenho que tomar uma atitude. É claro que eu tenho que tomar uma atitude, porque eu sou espírita cristão. Então falou, estou tomando uma atitude. Venha, eu vou te ajudar. Quer dizer, é um grande coisa, é um grande passo. Não vai aqui uma crítica, gente. É um grande passo. Estou aqui simplesmente tentando pintar. Mas um dia que a gente fala assim, meu Deus, eu não posso deixar esse cara aqui. Não foi o que aconteceu com o samaritano? Se moveu de íntima. Meu Deus, eu não posso. Ah, mas ele é de outra religião, esse cara aqui pode ser até um ladrão, mas não adianta, ele é um ser humano, é meu irmão, eu tenho que auxiliá-lo. Aí é um outro passo que nós vamos dando, né, de espírito. Aí o que aconteceu? Ele não queria reconhecer nem os bam de sininho. Entendeu? Se ele reencarnasse, que tipo de música que ele ia escutar? Qualquer uma que não tivesse essa aí não. Isso é brega. Isso é brega. Não vem com isso para mim, não. Ou não é? Então, vamos lá. Aí o que acontece? Olha o que acontece, gente. Aí vem um Hermínio, muito sabiamente, dizendo: é a fuga desesperada ante toda e qualquer aproximação da emoção. Não. Que não seja o frio jogo de palavras a que está habituado e que o anestesia espiritualmente há muito tempo. O jogo de palavras. De vez em quando, dirige-se irritado a alguém invisível que lhe cita trechos evangélicos. Em uma dessas vezes, nervoso, ele fala: eu sei, 1 aos Coríntios 4,19. Ou seja, só aborda intelectualmente, né? Você fica falando de citação, eu sei de cor a Bíblia, sei de cor e salteado, a Bíblia toda. Não adianta ficar citando para mim, não, que eu sei muito mais que você, sou sacerdote. Segundo me diz um outro médium, a música prossegue a vibrar dentro dele também. A essa altura ele começa a apalpar o seu próprio médium, quer dizer, o espírito está dando passividade no médium e apalpa a si próprio, ao médium no caso, que estava dando passividade para ele. E depois ele diz o seguinte: a face, os olhos e o corpo, demorando-se nas mãos, começa sutilmente a crise. O que é a crise? Sentir. Deve ter mulher que fica assim falando assim, gente, mas sentir, eu sempre senti, a minha vida é sentir. É uma coisa, não é para todo mundo assim não, ainda mais hoje em dia. As coisas, né? Sandra, por exemplo, não está nem acostumada a sentir nada, né, Sandra? Eu lembro da Sandra. Sandra, pessoa que tem dificuldade de sentir. Brincadeirinha, hein? Mas olha só. Tem uma vez que eu fiz uma vez uma palestra mais ou menos desse cunho aqui uma vez, né? Chegou uma senhora e falou: gente, você não acha que não tem nada de novidade nisso? Isso eu senti minha vida, esse sofrimento, esses sentimentos. Pois é, a minha também. Todo mundo aí. Todo mundo. Aí começa a crise. Ele conclui em alta voz. Já o médium não está conseguindo segurar mais. Já está falando em voz alta, né? Que são mãos de um organista. Que o médium tinha sido realmente em antiga reencarnação na Alemanha. Pouco depois, ainda irritado, o espírito ainda irritado, ante minha evidente falta de acuidade, disse-me que é cego e mesmo assim domina, é um líder. Então o espírito confessa que era cego, que estava enceguecido, mas era um líder no plano espiritual. Sinto por ele uma compaixão infinita. Olha o que deu o trabalho aí. O Hermínio começa a sentir o quê? Uma compaixão infinita pelo espírito. E isso, quando começa a acontecer, a gente já começa a entender que espírito superior está na área
Eu costumo chamar de tubo. Abre-se um tubo na reunião mediúnica e você começa a entender que aquele espírito será resgatado. É a noite dele, né? Aí a gente já, a espiritualidade já veio aqui e vai acontecer. E parece que foi isso mesmo que aconteceu, porque ele começa a sentir isso, uma ternura infinita, uma compaixão infinita pelo espírito, como se a pedir que me perdoe por não ter notado isso antes. Pergunto se permite que tentemos curá-lo. O Hermínio pergunta para o espírito: podemos te curar? Ele recusa energicamente. Não. A essa altura não consegue mais evitar que a música domine todo o seu ser. Não consegue evitar mais. A música já está. Porque quando a espiritualidade quer que você escute, filho, eletrodozinho lá, assim, blém, você vai escutar, né? Então acessaram o rapaz para o bem e fizeram escutar a musiquinha, para dizer musicona. Fala sobre acordes que lhe causam verdadeiros choques. Ele está dizendo choques. A crise aprofunda-se e ele ouve agora irresistivelmente a música sublime de um organista incomparável. Tenta desesperadamente fugir dela. Olha o que ele fala olha o que ele faz para fugir da música do organista. Sabe o que ele faz? Tapa os ouvidos, bate os cotovelos na mesa e cantarola uma canção. É uma música combatendo a música? Como assim? Né? Ou seja, existe música que eleva o sentimento, que te eleva para Deus, que te faz comunicar com seus afetos mais sagrados, e a música que te distrai disso. Pitágoras, uma vez eu li, falava o seguinte: você quer tocar alguém ser emocionalmente com a música? Notas longas. Notas longas. Uma vez perguntaram para Plácido Domingo: por que você não canta MPB? Ele falou: eu canto notas longas. Ópera. Olha a nossa cultura, né? Vamos repensar as coisas de vez em quando, para ver quando é que nós vamos chegar em coisas mais relevantes, elevar o espírito a alturas máximas, a poder curar um espírito como esse. Por que tem que ser um organista alemão? Vamos ser patrioteiro também um pouquinho, né? Por que tem que chamar um pianista, um organista alemão para fazer isso? Bom, isso aí já é o Luiz Sérgio começando, né, gente? Mas ele dizia o seguinte, dizia para si mesmo, cantorava uma canção e dizia: reaja, frouxo. Mas a torrente daquela música divina, que ele tem o privilégio de ouvir, arrastou-o irresistivelmente. Irresistivelmente. Segundo me informam do mundo espiritual, o Hermínio falando agora, ele costumava ouvir os recitais sempre do mesmo lugar, na terceira fila à direita. Digo-lhe isso enquanto ele parece também reconhecer daquele tempo o seu médium atual. Por fim, graças a Deus, a emoção daquela música inesquecível domina-o inapelavelmente. Está arrasado e murmura: ele é um monstro. Tudo nele é grande. Refere-se, por certo, ao organista que do invisível toca para ele neste momento. Logo a seguir começa a chorar, vencido pela emoção que a tanto sufocou em seu coração generoso. Não é que ele nunca tenha chorado, não, gente. Vamos tomar nossos cuidados aqui. Nós temos vários tipos de choro. Você pode chorar, às vezes, por uma música clássica e matar alguém ali na esquina e não depois. Né? O Haroldo fala uma coisa muito interessante, Haroldo Dutra Dias. Muitas vezes nós temos facetas de petrificação no nosso coração. A gente não é petrificado para uma coisa, mas para outra a gente é verdadeira, né? Lápide de emoção.
Então ele murmura, esse monstro, fala essas coisas todas, vencido pela emoção, que há tanto sufocou há muito tempo, né? Havia muito tempo que sufocava em seu coração. Ele chorou. A música que ele amava e compreendia como poucos foi o instrumento sutil que a misericórdia divina utilizou para restabelecer o perdido contato entre coração e mente, que andavam divorciados. Trato com infinito carinho e amor fraterno, e quando lhe peço perdão pela dor que lhe causamos naquela crise necessária, ele retruca entre irritado e confuso: não peça perdão, seu tolo. Em seguida parte, ainda em pranto e com a visão recuperada. Olha o que é arte, não é? Uma vez, numa reunião mediúnica, eu senti esse tubo. E era um espírito exatamente dessa magnitude. Ele chegou querendo um gládio, intelecto teológico. E isso pode ser uma armadilha para Luiz Serginhos, né? Então, a espiritualidade, logo que esse espírito chegou, ele falou: olha, não entra nessa, não vai ficar no tete-a-tete teológico. Ele está precisando de muito amor, está precisando de ser realmente resgatado, e os homens estão aí. Eles vieram resgatar ele. Aí já fica alegrinho, né? Você já sente uma certa proteção maior, né? E foi um momento em que nós sentimos uma intuição. Como ele era um sacerdote católico antigo, né? Das hostes romanas, eu tinha aprendido uma musiquinha católica, em latim, mas muito profunda, que chama Mater Jubilei. E eu comecei a cantar essa música para o Espírito. Pronto, né? Encomendado, carimbo na fatura, né? Lá foi ele. Não conseguiu. Realmente a música tocou de uma forma. O problema foi segurar o médium, né? Porque o quarteirão não pode ser apavorado, né? Então uma mordaça no médium, não, coisa do tipo que o médium quase estourou de emoção. E isso aí, gente, é para a gente entender o poder superior da arte. Mais aquilo, né? Nós temos que começar a entender o que é essa arte superior cada vez mais, para que a gente possa subindo. Devemos disciplinar a emotividade, segundo Emmanuel? Perguntaram a ele. Claro que sim, porque exatamente o problema do artista ou do médium é o problema da disciplina das emoções, que vai requerer dos seus, né, do entorno dele, seus companheiros, o diretor da reunião, muita paciência, porque você não lida com emoção do jeito que você lida com raciocínio. Porque você fala assim: olha, eu vou te convencer de um raciocínio oposto ao seu aqui. Você está falando que X é Y, eu vou falar que X é Z. Aí eu falo um monte de argumento, aí chega o Mateus: poxa, beleza, X é Z, obrigado por ter me convencido. Sentimento não é assim. Demanda tempo, demanda baixada de poeira, demanda esclarecimento, muita paciência, muito perdão, para que ele possa ser renovado, porque muitas vezes esse sentimento está vindo de quanto tempo? De milênio, de centênios. Então é assim que se lida com a coisa. Do contrário, não há mediunidade, não há o serviço de mediunidade verdadeiro, porque vai ter que ficar na superficialidade, né? A gente vai ter que ficar no... E isso tudo, gente, é para o nosso engrandecimento. Uma vez no livro Canais da Vida, o Emmanuel, falando sobre o desenvolvimento da mediunidade, ele diz o seguinte: olha, tudo começa com um projeto. Tem os engenheiros lá da espiritualidade, engenheiro, né? É como se fosse abrir uma estrada. Desse projeto vem os engenheiros, depois os mestres de obras, etc. e tal, e começa o negócio a abrir lá, né, com os tratores. Só que ele diz o seguinte: é planejado para esse candidato verdadeiras bombas, verdadeiras dinamites, porque para abrir a estrada vai ter que ter. E essas dinamites muitas vezes são manipuladas por espíritos de menor envergadura. Os engenheiros estão lá, então falam: vai ter que dinamitar aqueles negócios ali e tal, faz o projeto. Mas quem vai dinamitar são espíritos menores, né? Ou seja,
quanto de luta não teremos para nos espiritualizar, ainda no bom sentido, mas à medida que nós tivermos inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência intelectual, não podemos também nunca descartar esta última, né? As coisas poderão fruir de uma forma menos dolorosa, né? De uma forma menos difícil. Com tantas qualidades superiores para o homem de bem, né? Para o bem, pode o artista de gênio transformar-se em instrumento do mal? Nós já falamos aqui, né? Com certeza. Você com uma potencialidade muito grande mediúnica, ou seja, artística, de repente você não, né? Não consegue, como é que faz? Você vai só se sintonizar com a treva, você fica numa situação difícil. E para terminar, de modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos para a personalidade? O que vocês acham, gente? Vai todo mundo ter que ser artista? Não necessariamente ser o artista, mas vai ter que buscar, segundo Emmanuel, não é? Vou falar as palavras de Emmanuel aqui para a gente entender direitinho como é que ele fala, para não ter dúvida. Ele diz o seguinte: de modo geral, todos os homens terão de buscar os valores artísticos da personalidade? Sim. Através de suas vidas numerosas, a alma humana buscará a aquisição desses patrimônios, porquanto é justo que as criaturas terrenas possam levar da sua escola de provações de burilamento, que é o planeta, todas as experiências e valores suscetíveis de serem encontrados nas lutas da esfera material. E é por isso que nós, mais cedo ou mais tarde, estaremos aí, né, encontrando-nos com os nossos sentimentos, né, com as lembranças pretéritas, e aí nós vamos viver um pouco desse desconvencionalismo do artista, mas que possamos neste instante estar não só pavimentados no campo da religiosidade superior, mas também que tenhamos uma sociedade mais adulta, mais amadurecida, para encarar esses transes, essas situações, de uma forma muito mais espírita, muito mais inteligente nesse sentido. Eu, para terminar aqui hoje, não sei se poderia fazer isso, mas eu vou trazer para vocês um corinho de crianças para eu mostrar aqui. O que você acha que o corinho quer? Piccolo coro. Olha, mas que menina, olha a mediunidade da Juliana. É um coro, eu fiquei muito amigo desse pessoal pelo Facebook. É uma organização que chama Antoniano, na Itália, de franciscanos, né? E são um pessoal de quem eu gostei muito, eu fico trocando muita figurinha com eles, apesar de serem meio estrela, eles não são estrela, mas a posição deles na Itália é muito, né, muito, eles tocam sempre lá na RAI é a Globo deles. Mas eu acho interessante porque essa cultura que eles têm, eu gostaria de ter trazido eles aqui para o Brasil. Eu conversei até com uma senhora, chama Silvia Seatti, que faz a festa italiana aqui em Belo Horizonte. Falei, Silvia, você vai ter que trazer esse corinho para a gente assistir aqui. São 60 anos de coro, hoje é considerado, tem até o prêmio chamado Coro da Unesco, né? A Unesco colocou como sendo o coro internacional premiado por ela, né? Os meninos cantam muito bem e tem uma disciplina, não há competitividade dentro do coro, pelo que a gente nota, né? Tem uma conotação religiosa, cantam músicas de todos os tipos, mas essa musiquinha também é uma música que chama Gioia nel Mondo, que significa a joia do mundo, que é de Jesus Cristo, que a música fala, nasceu um rei, né? Dá para pôr para nós? Só para vocês se deleitarem e depois fazer uma oração. É uma música não muito adormecedora, porque eu pensei, se for uma música muito devagar, numa hora dessas, 9h30 quase, né? Ninguém consegue levantar para ir embora para casa. Então vamos lá. Eu acho que são 67 anos de coro, gente. E de tradição, de crianças se renovando, depois as mais velhas vão fazer um outro coro, que chama Levere di Notte dell'Antoniano, e eu achei muito bonita essa tradição. Nós temos muito poucas tradições disso no Brasil, então eu acho, de repente pode ser um incentivo, né, Sandrinha? Você fazer essas coisas, né, pessoas que lidam com crianças, muito legal.
lui, la terra canta per lui. Nel mondo tutti cantano. Angeli sopra le campagne, l'inno del cielo cantano. Gli fanno echi le montagne, dai fiumi ai mari arrivano. In excelsis Deo. In excelsis pastori chinano la testa, con gli animali parlano. Oggi nel mondo si fa festa, dentro il bambino cantano. Gloria, 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 gloria. In excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria. In excelsis Bom, gente, muito piegas, né? Mas a gente colocou isso para a gente lembrar que a gente pode fazer essas coisas, a gente pode tentar chegar em excelências. Quando uma vez a gente tentava fazer um trabalho no centro espírita, uma pessoa chegou assim: olha, vocês estão querendo muita excelência espírita, não mexe com isso não. Eu falei: calma lá, minha filha, uma coisa é você querer chegar a qualquer momento por vaidade. Isso é um ponto que eu gostaria sempre de lembrar. Porque o gênio, quando ele vai ser gênio por vaidade, ele vai pagar o preço por isso. Quando ele vai querer ser gênio por dedicação superior, o preço não é preço, é recompensa. Vocês estão entendendo, gente? Aquele esquema do cara ser o pianista é genial, mas se ele só fez aquilo só por vaidade e orgulho, ele vai pagar preços caros por isso. Mas quando ele faz por amor e por querer a excelência superior e querer compartilhar a beleza com os outros, aí não. Aí ele está sendo justificado. É uma divisão muito sutil, é um divisor de águas muito sutil. Então, nesse aspecto, é bom a gente sempre lembrar disso, que quando nós dissemos, quando Chico Xavier, ele estudava português com Humberto de Campos, estudava português com Emmanuel, para fazer as obras literárias espíritas mais, vamos dizer assim, contundentes em termos literários do mundo, ele buscou excelência. Agora, buscou excelência para quê? Por vaidade? Não. Buscou excelência em nome de Jesus, em nome do conhecimento espírita para a humanidade. Aí é um outro dístico, outro esquema. Então a gente fazia uma cultura nesse nível, em níveis superiores, em que a excelência pode ser premiada, sim, mas não com orgulho e vaidade, e não com, assim, isso aqui é um trabalho que deve ser feito para Jesus Cristo, para o amor, e não para você. Vamos passar para o Ricardo fazer oração para nós, obrigado.